Obrigada, boa tarde a todos. Eu me chamo Júlia, sou médica de família, como Roberta já me apresentou, né? Atualmente trabalho na diretoria de atenção primária da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e queria agradecer muito ao convite para contribuir um pouco com a discussão sobre o controle vetorial da dengue e saúde ambiental na atenção primária. Eu vou colocar em tela cheia aqui, então peço que me sinalizem caso necessário algum ajuste, tá? Só para eu conseguir aproximar as imagens quando necessário. Então, para falar, passou aqui, perfeito. Para falar sobre o controle vetorial da dengue, a gente precisa falar um pouco sobre a dengue. E a dengue, como vocês já devem ter ouvido falar, né, é uma das diversas arboviroses que conhecemos, chamadas de arboviroses porque são vírus que são transmitidos e surgem no ser humano através de um inseto, que são os seres que ocupam a classe taxonômica dos artrópodes, por isso do inglês Arthropod-borne virus, né, que vai levar ao nome arbovírus. Outros exemplos vão incluir a febre amarela, a zika, a chikungunya e o oropouche. Então, a sua transmissão ela se dá pelo mosquito e poderia se dar por via transfusão de sangue ou verticalmente, da gestante para o feto, porém essas duas opções, essas duas possibilidades são bastante raras. E aí vale ressaltar, né, quando eu coloco isso, que a Organização Mundial de Saúde ela não contraindica a amamentação na vigência da dengue, tá? Nas Américas, o principal mosquito, o vetor transmissor da dengue, é o Aedes aegypti, que leva esse nome porque significa o odioso do Egito. E por que falar tanto sobre a dengue, né, pessoal? Essa doença, ela está se tornando um problema de saúde pública global, já endêmica em mais de 100 países dentro dos continentes Ásia, África, Américas e Leste do Mediterrâneo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o registro de casos suspeitos de dengue nas Américas, ainda considerado subnotificado, aumentou 209% de 2023 para 2024. E aí vale lembrar, né, que a dengue ela se trata de uma doença de notificação compulsória, ou seja, todo caso suspeito ou confirmado, ele tem que ser notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município. E é fundamental que todos os profissionais da equipe de atenção primária, principalmente, né, mas em todos os níveis de assistência, estejam cientes de como essa notificação se dá no seu município, né, seja através ou completar a ficha de notificação, ou seja via digital, diretamente pelo prontuário eletrônico, porque é assim que a gente vai conseguir estar orientando os usuários e a notificação ela pode ser feita por qualquer cidadão que tenha conhecimento do caso, para que as autoridades sanitárias possam adotar as medidas necessárias e cabíveis. E, num cenário ideal, a notificação ela deve ser feita pelo meio mais rápido disponível, né, idealmente em até 24 horas após o primeiro atendimento, tá? Em caso de óbito, aí, necessariamente em 24 horas. A dengue, então, ela se trata de um RNA vírus e existem 4 sorotipos dela, tá? Todas circulantes no Brasil, apesar de que os 2 primeiros, a dengue 1 e dengue 2, serem as mais comuns em Santa Catarina. Quando somos infectados por um sorotipo, a gente adquire a imunidade que a gente chama de homotípica, né? Então, a gente adquire a imunidade por aquele sorotipo. No entanto, a gente pode ser infectado por outros sorotipos, né? O dengue 2, 3, 4, porque a imunidade chamada heterotípica, ou seja, contra os outros sorotipos, ela dura somente alguns meses. E o problema é que quando a gente é infectado pela segunda, terceira ou até quarta vez, a gente corre um risco aumentado de desenvolver formas graves da doença, né? Por causa de um fenômeno que a gente chama de potencialização dependente de anticorpos, em que os anticorpos existentes, né, contra esse sorotipo da infecção que a gente teve antes, ao tentar combater esse novo sorotipo sem sucesso, ao invés de neutralizar, ele facilita a entrada desse vírus nas células do sistema imunológico, e isso vai levar a uma reação inflamatória, com risco de danificar os vasos sanguíneos e levar às hemorragias da forma grave. E aí aqui, eu gostaria de reforçar que a dengue, ela é diferente da oropouche, tá? Às vezes as pessoas confundem. Apesar da oropouche ser também uma arbovirose, ela é outro tipo de doença e no momento a gente só identificou casos da oropouche aqui no estado em Pomerode e Ilhota.
E como a doutora Maria Júlia explicou bem, né, na web palestra que a gente teve no dia 29 de outubro, a dengue, ela se trata de uma doença sistêmica. Então, ela pode invadir células do vaso sanguíneo, dos músculos, do fígado, do sistema imunológico, gerando sintomas nos mais diversos sistemas. E o período de incubação do vírus é de 3 a 14 dias, sendo maior entre o quarto e o 10º dia, ou seja, o tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sintomas. E o período de viremia, ou seja, a presença do vírus no sangue que pode dar continuidade à cadeia de transmissão, é de 6 a 7 dias, geralmente um dia antes da febre até o 5º dia de doença. Quanto à apresentação da doença, a gente divide ela em fases e formas clínicas. As fases, eu vou explicar um pouco maior adiante, mas elas se dividem ao longo do tempo entre fase febril, crítica e fase de recuperação. Já as formas clínicas, elas correspondem ao quadro clínico que se apresenta, né, podendo ser classificado em dengue clássica, hemorrágica, quando presente hemorragia, o sangramento, e o choque, né, o choque da dengue quando a hemorragia é suficientemente grave para evolução em um quadro de choque. E aí também é fundamental que todos os profissionais que compõem as equipes da atenção primária, né, desde a recepção até o consultório, saibam o que torna um usuário suspeito de dengue. E para que isso aconteça, primeiro a gente precisa que essa pessoa ela seja proveniente ou tenha viajado para um local com ocorrência de dengue nos últimos 14 dias, que em Santa Catarina são praticamente todos os municípios, como a gente vai ver mais para frente. E no caso do adulto, que ele apresente febre, geralmente maior de 38 graus, associada a 2 ou mais dos sintomas que eu trouxe aqui, né? Então, náusea, vômito, exantema, que são aquelas manchas vermelhas no corpo, eu vou mostrar melhor, dor muscular, dor articular, dor de cabeça, dor retroorbital, que é aquela dor de cabeça atrás dos olhos, desencadeada pela presença do vírus nas células musculares retroorbitais, petequias, que são aquelas manchinhas vermelhas, né? Ou prova do laço positiva, lembrando aqui que a prova do laço negativa não exclui, tá? Ou a que a gente chama de leucopenia, que seria a redução dos leucócitos no hemograma, para quem tiver já esse exame realizado. E já nas crianças, basta a proveniência de um local com ocorrência da doença nos últimos 14 dias e um quadro febril agudo sem foco aparente, ou seja, uma febre, né, de pouco tempo de evolução e que a gente não consiga identificar outra causa para essa febre. As fases clínicas, então, citadas anteriormente, elas vão se dividir em fase febril, que cursa nos primeiros 2 a 7 dias, em que o paciente pode apresentar todos aqueles sintomas que eu citei, né? E a manchinha, que são o exantema, né? Que são essas manchinhas na pele, que na dengue a gente costuma ter esse aspecto que a gente chama de máculo papular. Por quê? Ele associa duas formas de manchinhas, que é as máculas, que são lesões pequenas, mais planas, e a pápula, que são lesões também pequenas, porém com relevo, sensíveis ao tato, né? E uma característica interessante na dengue é que essas manchas, elas podem acometer face, tronco e membros, incluindo palma de mão e planta dos pés, tá? Com ou sem coceira. E passada a fase da febre, também conhecido como período de defervescência, pelo cessar da febre, né? É quando a gente tem a fase crítica, ou seja, o risco de agravamento da doença. Então, diferente do que muitas pessoas imaginam, a fase crítica, o risco existe a partir do momento que cessa a febre, não durante ela. Por mais que a febre seja geralmente o período de maior desconforto, é quando ela cessa que a gente tem um risco de agravamento da doença. E se a pessoa não progredir com sinais de alarme, que eu vou citar mais para frente, sinais de sangramento, choque, né? Aí ela entra na fase de recuperação em 1 a 2 dias. E é comum que o exantema, as manchinhas de pele, voltem nesse período, né? E ainda pode ocorrer uma desaceleração transitória aí dos batimentos cardíacos. Isso é normal, não identifica, não é sugestivo de gravidade, né? Se o retorno das manchas. E para que a gente possa ofertar, né, um atendimento de qualidade para esses casos suspeitos na atenção primária, é fundamental que a gente saiba classificar a gravidade dos casos e reconhecer os sinais de alarme. E os sinais de alarme, né, vai ser mandatório para todos os profissionais que trabalham no posto de saúde, desde a recepção até o consultório, para que a gente não perca a oportunidade de realizar um atendimento em tempo oportuno, né, para os pacientes que correm o risco de desenvolver a forma grave. Então, a classificação desses pacientes quanto à gravidade, grupo A, B, C, D, é o que vai determinar a conduta
e o segmento desses pacientes na atenção primária ou terciária. Acho que aqui... Não, tá certo, perdão. Então, como não é o nosso foco falar sobre manejo hoje, e sim dialogar com todas as categorias profissionais que estão envolvidas no controle da dengue, eu gostaria só de alertar sobre os sinais de alarme, né? Já que, como o próprio Ministério da Saúde colocou, a quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e a organização da rede de serviço de saúde. Os sinais de alarme vão incluir, então, para aquele paciente que agora a gente já sabe identificar como suspeita de dengue, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, isso às vezes não fica tão fácil de visualizar, né? Geralmente é o líquido no abdômen, também chamado de ascite, ou líquido no pulmão, se o paciente já fez uma radiografia, algo assim. Pressão baixa ao se levantar, com ou sem desmaio, né? Uma sensação de quase desmaio. Dor na região do fígado, que é abaixo da costela direita. O fígado aumentado, a palpação no exame físico, principalmente nas crianças, tá? Desconforto respiratório, sangramento de mucosa, então a gengiva ao escovar os dentes, nariz, sangue nas fezes, sangue no vômito, então às vezes são coisas que o paciente não traz prontamente, né, que a gente tem que estar perguntando. Alteração do nível de consciência, que aí vai ser nos casos mais graves também, mais fácil de visualizar prontamente, né, e alteração no exame de sangue, que vai corresponder principalmente ao aumento súbito do porcentagem das hemácias, que são as células vermelhas, que é o que a gente chama de hematócrito, tá? A queda das plaquetas também pode acontecer, a gente também vai observar, mas não é isso que não vai ser mandatório para os casos mais graves. Aí, em relação de sinais de alarme, o hematócrito é mais importante. E aí a gente também precisa ter atenção redobrada, né, e priorizar o atendimento aos pacientes suspeitos de dengue, que compõem os grupos de risco, que vão ser basicamente 4, né? Crianças menores de 2 anos, idosos acima de 65 anos, gestantes, principalmente no terceiro trimestre, e pacientes com outras doenças como diabetes, asma, anemia falciforme, principalmente, tá? Então, eu não trouxe muitos detalhes sobre o manejo, pois a gente teve vários espaços ofertados pelo Telesaúde e outras instâncias da Secretaria Estadual de Saúde recentemente, falando sobre o manejo clínico da dengue, que se encontram disponíveis no YouTube, todos espaços muito ricos, e fica o convite aí para assistir, né, quem tiver dúvidas ou interesse, essa webconferência com a doutora infectologista Maria Júlia, inclusive, se baseou nesse manual do Ministério da Saúde, atualizado em 2024, então eu trago ele aqui para vocês, porque esse manual ele traz de forma bastante visual o manejo de todos os grupos e situações especiais, né, que possam gerar dúvida, como em pacientes anticoagulados, por exemplo. Aqui mais uma conversa disponível, organizada pela Escola de Saúde Pública, também disponível no canal deles do YouTube, e uma conversa muito legal, organizada pelo Telesaúde, que dialoga melhor com o nosso tema de hoje sobre gestão de resíduos para o controle da dengue. Acho que a Cris vai citar um pouco mais depois, no programa chamado Penso, Logo Destino. Então, vale ressaltar que nesse cuidado e identificação dos casos graves, é fundamental que os municípios se atentem a duas coisas, tá? A organização com os laboratórios vinculados aos postos de saúde em relação à execução de hemogramas desses pacientes, né, quando indicado, de forma ágil, tentando respeitar o tempo proposto de reavaliação em até 4 horas. Então, né, que os municípios organizem como é que isso vai ser feito, nos momentos epidemiológicos em que isso se justifique. E que seja preenchido o cartão da dengue, uma vez que a gente pode identificar, através do cartão, se esse é um paciente que já se enquadra como suspeita, se ele já teve em outro serviço de saúde, né, servindo como um sinal de alerta para um paciente que está possivelmente agravando devido à persistência ou piora de sintomas. Né? Além disso, o cartão ele favorece a autonomia do paciente sobre o próprio cuidado, porque traz informações importantes sobre os sintomas, né, a evolução do quadro, as datas, e educação em saúde, inclusive, né, com receita do soro caseiro e outras orientações. Ele é bem fácil de achar, basta jogar no Google cartão de acompanhamento dengue, ele está disponível ali em PDF para impressão, tá? Quanto ao diagnóstico, eu não vou citar todos os testes existentes, mas hoje a gente se pauta basicamente em 2 testes confirmatórios, principalmente o antígeno NS1, também conhecido como teste rápido e que costuma positivar já nas primeiras 72 horas, podendo se estender até o 5º dia, e a identificação dos anticorpos, principalmente IgM,
que identifica a doença aguda a partir do 6º dia. No entanto, né, a decisão de solicitar ou não os testes, ele deve ser pautado no momento epidemiológico, porque em situações de epidemia nem sempre a gente tem um benefício em estar testando todos os suspeitos. E aí a gente tem que estar atento às orientações da vigilância sanitária municipal. Vale reforçar aqui, né, que os testes rápidos eles podem também dar muito falso negativo, ou seja, quando negativo não necessariamente exclui a doença. Então, se os sintomas forem sugestivos de doença, de dengue, a gente deve seguir o fluxo de cuidado e as orientações em relação aos sinais de alarme. Bom, então, por que falar tanto sobre esse tema em Santa Catarina, né? Em maio, o Brasil já tinha ultrapassado 5 milhões de casos de dengue. Em agosto, Santa Catarina já tinha ultrapassado o número de mortes por dengue em 2024, em comparação ao ano anterior, né, 2023. Esses dados eu retirei do CIEGES, tá? O Centro de Informações Estratégicas para a Gestão do Sul de Santa Catarina, também disponível a todos. Tirei esses dados ontem. E aqui a gente verifica a diferença brutal, né, entre o número de óbitos confirmado em 2024 de 340 e 2023, 98. Mais de 300% aí, né? E em 2024, a gente já conta com quase 300 mil casos confirmados em praticamente todos os municípios. E se a gente vai falar de prevenção da dengue, a gente precisa conhecer esse mosquito transmissor e entender que o período que ele leva entre ser um ovo e se tornar um mosquito adulto capaz de transmitir a doença aos seres humanos é de 7 a 10 dias. E como que isso funciona? Então, a fêmea ela deposita seus ovos em qualquer recipiente que contenha água, podendo colocar até 200 ovos por vez. E esses ovos, eles levam de 7 a 10 dias para se transformarem em larvas, pupas, até se tornarem adultos. No entanto, os ovos, eles podem entrar também em processo de incubação por meses. Por isso a importância de duas coisas. Os recipientes com água, eles devem ser sempre revisados, trocados e limpos, né, a cada pelo menos 7 dias, para a gente conseguir interromper esse ciclo. E os recipientes, quando limpos, é importante que isso seja com esponja, sabão, para justamente evitar manter os ovos no local, tá? No momento, perdão, tomar uma água aqui. E no momento global atual, em que a gente está experienciando as consequências do aquecimento global, né, com enchentes, dias super quentes, diversas outras catástrofes naturais, o tema da saúde ambiental ele se torna urgente. Saúde ambiental é uma área da saúde pública, né, que por definição busca reduzir os impactos dos fatores ambientais à saúde humana, combinando a ciência, políticas públicas e ações práticas que vão visar a melhoria da qualidade de vida de forma sustentável. Esse ano, 2024, foi o primeiro ano em que o mundo ficou 1,5 graus mais quente do que na média pré-industrial. E não foram poucos os desastres que a gente assistiu e está assistindo, né? Como no Rio Grande do Sul. E além das consequências óbvias que esses eventos têm sobre a saúde das pessoas que perderam sua moradia ou sofreram traumas físicos, psicológicos, esses eventos eles criam condições propícias para a proliferação de vetores de diversas doenças, né, devido ali ao acúmulo de lixo, água, enfim, incluindo a Aedes aegypti, que transmite a dengue. Por isso, o controle de vetores, ele se torna um desafio cada vez maior para a saúde pública, e a sua efetividade desse controle, ele vai depender de um trabalho coletivo e intersetorial. E aí, isso reforça a importância da educação em saúde e do trabalho da atenção primária. Afinal de que, né, somos nós, na atenção primária, que dialogamos ou deveríamos dialogar com os dispositivos existentes no território e que poderíamos identificar as necessidades de intervenção em território e trazer um diagnóstico, né, que vai ser fundamental para o trabalho de outros setores. Eu trouxe esse vídeo, vamos ver se eu vou conseguir botar ele para tocar. Acho que vou precisar de uma ajuda da Roberta, não sei se ele vai tocar. Júlia, ele é carregado em PDF, então não pode tocar, mas eu acho que o Papo Saúde a gente tem no nosso YouTube, né? Tá, tranquilo. É um vídeo curto, tá, de 1 minuto e 30, era mais para ser um recurso dinâmico aqui na apresentação, para lembrar as múltiplas formas que nós, quanto atenção primária, podemos contribuir para a saúde ambiental, salientando que esse vídeo ele é de 2018, né, e esse tema vem se tornando cada vez mais urgente, principalmente na prevenção de doenças infecto-contagiosas, como a dengue, que frente a essas mudanças climáticas estão cada vez menos sendo doenças sazonais, passando a apresentar um alto número de casos durante todo o ano, né?
Então, não vou me ater muito assim ao que o vídeo traz, porque era mais para ser um recurso dinâmico mesmo, mas como citado no vídeo ali, a gente tem um papel fundamental no trabalho de educação e saúde. E no que tange sobre a dengue, a gente tem muitos recursos disponíveis para apoiar todas as categorias profissionais. Então, aqui eu trouxe materiais disponíveis no site da DIV, desde jogos interativos até folders que descrevem de forma bastante detalhada os cuidados que a gente deve ter com os reservatórios mais comuns de água nos domicílios, que eu vou explicar um pouquinho melhor para frente, tá? E aí, quando a gente fala de território e doenças que exigem um olhar cuidadoso para esse território, como nas estratégias de combate aos vetores, a gente não pode deixar de lembrar de dois profissionais fundamentais na atenção primária, né, que são os agentes comunitários de saúde, que aqui eu vou chamar de ACS, e os agentes de combate às endemias, que eu vou chamar de ACS. Eu, inclusive, resgatei aqui, né, da nossa Política Nacional de Atenção Básica, as atribuições comuns desses dois profissionais, que, segundo a própria política, devem ter suas ações integradas, né, uma vez que a atenção básica e a vigilância em saúde, como eles colocam ali, né, devem se unir para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes. Então, a portaria ela traz 11 atribuições comuns, que vão incluir as visitas domiciliares, as atividades de prevenção de agravos, de educação em saúde, de identificação em casos suspeitos, identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar as ações intersetoriais, de informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas de manejo ambiental, assim como identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças que tenham importância epidemiológica, como a dengue. E por que eu achei importante resgatar essas atribuições, né? Se a gente olhar a nossa última nota técnica, já antiga, né, se a gente pensar como a situação epidemiológica mudou de 2011 para cá, a gente vê ali que estariam previstos um ACE para cada 1.000 imóveis em municípios infestados pelo Aedes aegypti. Esse cálculo, na época, foi realizado frente a uma situação de 27 municípios de Santa Catarina com infestação. Hoje, 60% dos municípios do estado encontram-se em infestação. Em números absolutos, significa 175 municípios com infestação. Então, se a gente já sabe que em muitos locais a gente carece de agentes comunitários de saúde, imagina os agentes de combate às endemias, né? O Estado ele já solicitou ao Ministério o aumento do número desses dois profissionais. No entanto, a portaria padrão de financiamento é ainda deficiente, e até que a gente consiga melhorar esses indicadores, o trabalho em conjunto se torna ainda mais essencial e necessário, né, para que a gente consiga caminhar para ações de prevenção de controle vetorial efetivas na atenção primária. E como fazer isso, né? O governo recentemente lançou a campanha 10 minutos contra a dengue, uma ação estratégica ali do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz. O projeto é inspirado em uma estratégia de controle do Aedes aegypti que foi adotada em Singapura, que foi capaz de interromper o pico de epidemia de dengue no país com ações semanais da população dentro das suas residências, de apenas 10 minutos, como coloca, para a limpeza dos principais criadouros do Aedes aegypti. Então, lembrando que essa vistoria ela deve ser semanal, né, conforme o que eu citei lá no início, do ciclo do mosquito C, de 7 a 10 dias, então, no máximo 7 dias para estar revisitando esses 10 minutos. E aí esse folder, ele traz de forma bastante didática o que deve ser visto nessas visitas domiciliares, nessas vistorias, e pode ser utilizado tanto pelos agentes comunitários, né, e de combate à endemia, quanto podem ser ferramentas que esses agentes podem ensinar a população a usar. E outras categorias profissionais também, né. O folder, ele traz ali, então, de forma bastante didática, os cuidados, como, por exemplo, o fato, né, de que as larvas vivem na água e elas não gostam de luz. Então, quando a gente abre a caixa d'água, por exemplo, elas fogem para cantos sombreados e podem não ser vistas, né. As calhas, tem que, pelo menos uma vez por mês, tirar todo o acúmulo de folhas ali do local. É importante que garrafas de vidro, quando a gente guarda as garrafas de cerveja, vinho, enfim, que elas estejam de cabeça para baixo, né, limpas e de cabeça para baixo. Então, eu até imprimi aqui para mim todas as orientações para levar para minha casa. São várias coisas que às vezes a gente não se atenta e é um processo de estar revisitando, olhando essas orientações para a gente verificar em casa o que a gente pode estar melhorando, né? Então, os potes de animais domésticos, às vezes a gente deixa ali, né, vários
vários dias, tem que trocar água 2 vezes por semana e escovar os bebedouros, né, e os potes de ração. Enfim, os banheiros que são poucos utilizados, isso eu achei interessante também, né? Os banheiros poucos utilizados, a tampa do vaso ela tem que ficar fechada. E a descarga ela tem que ser acionada pelo menos 1 vez por semana. Então, às vezes tem aquele banheiro que ninguém usa. Então, são informações aí importantes e está tudo bem descrito nesse folder. Eu gostaria de lembrar, né, que os agentes, e na verdade isso é uma lembrança para os agentes, de que a gente também tem um documento elaborado pelo Ministério da Saúde que traz amparo legal para orientar os agentes de saúde em situações específicas, quando a casa encontra-se, por exemplo, fechada, abandonada, ou quando a visita é recusada pelo morador. No entanto, claro, né, vale verificar com as autoridades sanitárias do seu município como que esses fluxos foram estabelecidos, já que alguns municípios determinaram fluxos e leis próprios, tá, para regulamentar esses casos. E mesmo na necessidade de entrada forçada, tomar o cuidado aí de buscar realizar múltiplas tentativas prévias com devido registro disso, né, para justificar o amparo legal. Então, por fim, eu gostaria de comentar os riscos da automedicação, né, acho que isso é sempre importante quando a gente fala sobre a dengue, porque nos casos suspeitos de dengue, existem medicações que a gente tem que orientar os pacientes a não fazer uso, como os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Como o ibuprofeno, o AS, porque eles podem aumentar o risco do agravamento do sangramento. E aí aqui eu trouxe alguns que são bastante questionados e as pessoas às vezes têm o hábito, né, de querer fazer uso dessas medicações quando sentem que estão com febre, com dor. Então, os corticoides, né, além deles serem ineficazes para o tratamento da doença, eles podem piorar o quadro imunológico do paciente, dependendo da dose, tá? A ivermectina, que foi amplamente difundida aí de forma inadequada para diversas condições, ela não tem nenhuma eficácia contra a dengue, tá? O uso desnecessário dos antibióticos também é problemático, porque eles não têm efeito sobre as infecções virais como a dengue, e a gente corre o risco aí de contribuir para a resistência antimicrobiana, tá? Então, sempre perguntar, buscar o serviço de saúde antes de estar fazendo o uso de medicação por conta própria. Quanto à vacinação, né, contra a dengue, ela entrou no calendário nacional de vacinação em fevereiro de 2024, como mais uma ferramenta para reduzir os casos graves e, consequentemente, a mortalidade por dengue. E em virtude da capacidade, né, da produção dessas vacinas, a primeira campanha de vacinação, ela atendeu, no Brasil, 521 municípios, distribuídos em 37 regiões. E o critério estabelecido para a oferta dela no SUS foram regiões de saúde com municípios de grande porte, com alta transmissão nos últimos 10 anos, e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, tá? O público, em 2024, ele foi composto pelos adolescentes de 10 a 14 anos, porque essa faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, depois de pessoas idosas, só que a Anvisa não liberou a vacina para os idosos, tá? Por isso a escolha dessa faixa etária. A vacina, ela é a Qdenga, é uma vacina de vírus atenuado, mas ela tem uma característica particular, que ela utiliza uma cepa atenuada do vírus da dengue do soro tipo 2, o dengue 2, como que a gente chama de backbone genético, né? No qual foram inseridos genes de os outros três sorotipos, dengue 1, dengue 3 e dengue 4. Então, isso permitiu que a vacina induzisse uma resposta imunológica contra os 4 sorotipos do vírus da dengue e que ela pode ser aplicada a pessoas a partir dos 4 anos de idade, independentemente se essa pessoa já teve a dengue ou não, tá? E o esquema vacinal, ele inclui 2 doses com intervalo de 3 meses. Em Santa Catarina, então, conforme os dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, foram enviados 173.372 doses para o estado, com registro de aplicação de 57% delas até o momento, sendo que menos que 50% das pessoas que realizaram a primeira dose já realizaram a segunda. Aí a importância também da atenção primária está sinalizando, né, e vigilando o quadro vacinal desses jovens. E aí, por fim, agora fim de verdade, comentar sobre os repelentes, né, também para desmistificar aí alguns mitos. Não tem qualquer impedimento, tá, da utilização de repelentes por mulheres grávidas, desde que sejam repelentes devidamente registrados pela Anvisa. A gente tem que estar sempre de olho mesmo no rótulo de cada produto. E aí o cuidado maior deve ser com o uso de produtos em crianças abaixo de 2 anos, verificar se esse produto é à base de DET, tá? Nesse caso não deve ser utilizado.
E em crianças de 2 a 12 anos, a concentração máxima deve ser de 10%, e aí a aplicação até 3 vezes ao dia. E aí lembrar, né, que os repelentes eles devem ser aplicados nas áreas expostas do corpo, mas também por cima da roupa. Lembrar também que quando for aplicação por spray no rosto ou em crianças, é sempre o ideal que aplique primeiro na mão e depois espalhar no corpo. E lembrando de lavar as mãos também com água e sabão depois da aplicação. E aí, em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente, né, com água corrente. Então é isso. Fica à disposição, espero que tenha ajudado e agora vamos ouvir aí as experiências positivas da Cris. Eu sou a Cristina Brandes Gruskopf, eu sou bióloga do estado de Santa Catarina. Atualmente eu atuo na coordenação do setor de combate às endemias do município de Canoinhas, na vigilância epidemiológica, e agradeço imensamente o convite por poder participar desse momento tão importante que nós estamos vivenciando com relação à dengue. Cada ano vem atualizações, vem um cenário diferente para que a gente enfrente, e eu tive a responsabilidade nesse momento de compartilhar com vocês as experiências exitosas com relação ao programa de combate às endemias. É uma guerra que a gente enfrenta todo verão, todos os anos, né? Cada vez com estratégias diferentes, e assim a gente vai conseguindo fazer o controle dele. Eu sou bióloga, eu sou química, eu atuo há mais de 10 anos na área do setor público, já especificamente no controle de zoonoses. Dengue é o carro-chefe, então a gente não consegue falar de zoonose sem vincular a dengue, né? Então, com certeza, de todas as zoonoses, ela é a mais importante, justamente pela relevância e pela expressão que ela tem diante de todos os agravos na área da saúde. Espero poder compartilhar esse material com vocês de uma maneira muito leve, muito comunicativa. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês no chat. E também gostaria de apresentar esse material que foi preparado conjuntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do município de Canoinhas, que é o nosso grande parceiro aqui no setor, que sempre está desenvolvendo as ações, auxiliando no desenvolvimento dessas ações do setor de combate às endemias. Dengue é uma doença de saúde pública, é uma doença, como a nossa colega Júlia comentou, um problema social, né? E é uma fala que é extremamente recorrente em quem está diretamente nessa batalha, justamente porque dengue se tornou uma responsabilidade de todos. Então, o setor público consegue fazer a sua parte, consegue dar assistência ao paciente e consegue ajudar na questão do meio ambiente. Contudo, nós não conseguimos fazer sozinhos, desenvolver todas essas ações sozinhos. Por isso que nós precisamos da ajuda de todos para enfrentar esse problema e ter bons resultados. Vamos começar, então, apresentando um pouquinho do meu município. Moro em Canoinhas, uma cidade pequena do interior de Santa Catarina, Planalto Norte. O clima é úmido, não tem estação seca, os verões são frescos, cada vez mais está esquentando um pouquinho, mas ainda nós temos um clima fresco e geadas frequentes. Cada vez menos também, mas quando vem um frio, aquela geada, amanhece tudo branquinho, fica lindo. O relevo é a Planalto, né? Estamos no Planalto Norte, temos algumas ondulações, algumas montanhas, temos alguns processos erosivos que acontecem na região. Precipitação média é de 1.400 milímetros no ano, uma população de 55 mil habitantes, de acordo com o último censo, e temos na área urbana do município aproximadamente 18 mil imóveis. Tá, mas nós não iríamos conversar sobre dengue, o porquê que eu estou falando a respeito das questões ambientais, sociais, climáticas do município. Não podemos esquecer que o mosquito da dengue é um inseto e ele tem as suas preferências, ele tem as suas particularidades, os seus gostos, e saber essas características do município ajuda muito a gente a enfrentá-lo. Por exemplo, o mosquito da dengue, ele prefere temperaturas entre 25 graus
até 30, 32 graus, não mais do que isso. Mais do que isso, ele começa a sofrer e quando chega em 42, 43 graus, ele não aguenta e morre. E as temperaturas mais amenas, mais frio, acaba também fazendo com que ele se torne mosquito inoperante. Então, o frio ajuda muito no combate, sim, mas não é o nosso salvador da pátria. Não é porque nós estamos numa região onde tem geada que nós vamos conseguir usar essa ferramenta como combate único ao vetor. Com relação, então, à precipitação, nós temos observado que onde existe enxurrada, onde tem aquelas chuvas extremamente intensas, o mosquito da dengue não se prolifera com tanta velocidade assim. Então, nós temos uma redução com relação ao registro dos focos nesses momentos. E aqueles municípios que apresentam uma periodicidade de chuva, que vem chovendo compassadamente no verão, aquelas tempestades de final de tarde, daí abafa, daí esquenta, daí abre sol, daí chove de novo, dá uma grosinha. Então, esse clima é o ideal para a proliferação do mosquito. Com relação à altitude, até 1.000 metros, mais ou menos, é a preferência do mosquito da dengue. Canoinhas está a 750, 760 metros de altitude. Então, está dentro das preferências dele. Nós temos todas as condições para que ele se adapte a viver junto do homem. As condições diferentes disso vai depender do que ele tem à disposição. Então, se ele não tem ambiente melhor do que isso, ele pode se adaptar, sim, a viver em condições fora dessa preferência dele. É uma questão de adaptação. Infelizmente, o mosquito da dengue é um dos que mais apresentam condições de adaptabilidade no ambiente. Com relação à população e ao número de imóveis, esses valores, esses dados são extremamente importantes quando vamos desenvolver algumas ações pontuais. Então, vamos discutir a respeito disso no decorrer da apresentação. E aí, temos algum vizinho assistindo? Planalto Norte geralmente é uma região conhecida, né, pela região serrana, por frio e tudo mais, o pessoal acaba fugindo do frio, busca mais a região litorânea. Então, acaba se tornando somente uma rota de passagem, né, para os nossos catarinenses. O programa de controle da dengue de Canoinhas, hoje, atua com 106 armadilhas, distribuídas em toda a área urbana, como nós conseguimos observar aqui nessa imagem. Aqui nós temos a distribuição delas em todos os bairros do município, e as armadilhas distribuídas, elas são do tipo larve-trampa, que são essas aqui, apresentadas com um pneu cortado, um pouco de água, um volume de água aqui dentro para fazer a parte de atração da fêmea para fazer a ovoposição. Ficam fixadas em lugares tranquilos, em lugares sem muito barulho, sem fluxo de pessoas, uma altura de mais ou menos 80 centímetros a nível do solo. Colocamos algumas identificações justamente para alguns curiosos, né, não irem interferir nesse processo de vigilância, até mesmo para sinalizar a importância de manter esse material fixado, né, somente com a vigilância do agente da endemia, que faz a vistoria nessa armadilha a cada 7 dias. Hoje, Canoinhas se classifica como um município infestado. Esse decreto veio em junho de 2024, então é um decreto recente, nós tivemos que adaptar todas as nossas atividades de rotina para que pudesse ser contemplado, então, o que preconizava pelas diretrizes do Programa de Controle da Dengue do Brasil e as diretrizes de Santa Catarina. Temos também 53 pontos estratégicos distribuídos em todo o município. Esses pontos estratégicos eu não trouxe ele mapeado porque são pontos, como o próprio nome diz, estrategicamente pensados para fazer o processo de vigilância. A ideia do ponto estratégico é justamente o agente de endemia levar a orientação para o proprietário, para o administrador daquele local, para que ele auxilie, né, na regularização daquele estabelecimento que tem acúmulo de água, que tem algum depósito que possa atuar como criador do mosquito da dengue. A partir desse momento, fecha esse ponto estratégico e abre em algum outro estabelecimento. Então, pela rotatividade
desses pontos estratégicos, eu optei por não apresentá-los em mapa. Conseguimos fazer essa rotação. Até o presente momento, já conseguimos fazer a visita em 10 mil imóveis de Canoinhas, casas, nas residências, nos pontos estratégicos, armadilhas, terrenos baldio, comércio, tudo isso em busca do vetor. E já eliminamos mais de 6.500 depósitos que estavam acumulando água, que poderiam se tornar criadouros do mosquito da dengue. O processo de vigilância, ele acontece com aquelas armadilhas do tipo larva e trampa, que capta, então, o mosquito na fase de larva e de pupa. Nós também temos um processo de vigilância entomológica que pode ser através da captura do ovo, só que é um pouco mais trabalhoso, a questão da instalação dessas armadilhas, demanda de um pouco mais de trabalho, então acaba se tornando mais viável a utilização da armadilha do tipo larva e trampa para o estado de Santa Catarina. E nós também podemos fazer a captura, a vigilância entomológica na fase de adulto, que é quando vem um mosquito durante as nossas ações de campo e a gente consegue fazer a captura dele. Todo esse material que é coletado durante as nossas atividades de campo são encaminhados para o Laboratório Central de Entomologia, que fica lá em Florianópolis. Eles fazem a leitura, a identificação desse material, e se dentro desse volume estiver um Aedes aegypti, se notifica um foco do vetor. Canoinhas vinha registrando alguns focos do mosquito que, a partir do momento que é cadastrado esse foco, o município é comunicado que foi encontrado um Aedes aegypti em tal local e toda a equipe se mobiliza para fazer uma ação de bloqueio, que é uma visita tanto no imóvel no qual aquela larva, aquela amostra foi coletada e num raio de 300 metros de vigilância. Então, no ano de 2023, nós estávamos conseguindo fazer o controle e o bloqueio desses focos conforme eles eram registrados. No ano de 2024, começamos com fevereiro com um foco que fizemos as mesmas ações. Em março, 8. Em abril, já subiu para 34 o número de focos. E conseguimos fazer o controle de alguns estavam em locais muito próximos, então o Aedes aegypti ele tem a característica de fazer a ovoposição muito próxima, não tem uma margem de voo muito longa, então se ele nasce em um determinado local, ele procura ficar naquele ambiente, não faz um voo tão longo, então até 500 metros mais ou menos é a área de alcance que ele tem, então por isso que os focos acabaram sendo encontrados muito próximos dos outros, sem expansão. No mês de maio, a mesma coisa, nós tivemos um pico muito grande de focos encontrados no município. Nesses 2 meses, nós tivemos uma intensificação das ações de controle, colocamos todas as equipes de saúde, de estratégia de agentes de saúde, comunitários de saúde, agentes de endemias da campo, acionamos todas as nossas mídias sociais para divulgar essas informações para a população, para fazer com que ela nos ajudasse a fazer o combate do mosquito. E aí veio o mês de junho, com o decreto no início do mês, que o município de Canoinhas estava, então, infestado pelo mosquito Aedes aegypti, e todas as nossas ações de bloqueio tinham que ser alteradas para outras formas mais efetivas para fazer o combate do mosquito. E conseguimos, então, ter o registro aí de 6 focos, e assim a gente vem numa redução desse número desde então. Esse pico de 34, 39 para 6, nós entendemos que pode ser por conta de alguns fatores, como o clima, como mencionado no início, que o Aedes aegypti é um mosquito que prefere temperaturas mais altas. Então, nós tivemos aqui uma fase de geada, uma fase de frio, que pode ter ajudado a fazer esse combate do mosquito. As informações levadas para a população também pode ter sido um dos fatores que influenciou, porque nós emitimos muitos alertas, nós divulgamos muito essas informações de acordo com
pelas vias das redes sociais. Então, quem sabe a população tenha nos ajudado efetivamente a fazer esse controle. E também as ações de controle mecânico, que, na minha opinião, são as mais efetivas que nós temos. Então, o controle mecânico no município de Canoinhas, e imagino que em todos os municípios que tenham o desenvolvimento dessas ações, sejam com o intuito de impedir a procriação do Aedes aegypti no município, protegendo, destruindo ou destinando adequadamente todos aqueles possíveis criadouros, né, todos aqueles recipientes que acumulam água e que podem atuar como criadouros do mosquito. Aqui nessas imagens, nós temos, então, uma imagem muito curiosa, que nós estávamos numa ação e, de repente, uma pessoa que estava junto lá no cemitério observou nós fazendo a retirada daqueles invólucros dos vasos e ela começou a ajudar a gente, né? Começou a colaborar com as nossas ações. Então, é essa a nossa intenção em mostrar como se faz o controle mecânico. Durante as nossas ações junto à população, a execução sempre se dá através do agente de endemias e do agente de saúde, que faz a eliminação, destruição corretamente daquele material, daquele criadouro, e orienta a população, o proprietário daquele local, a como manter o ambiente livre de criadouros do mosquito. Aqui nós temos uma imagem também retratada num cemitério, que a gente procura fazer muitas ações nessas áreas, justamente porque existe o grande problema dos invólucros plásticos nos vasos, que acabam acumulando água. Algumas floriculturas já fazem a comercialização com furos de drenagem, mas acabam que durante o contato com a sepultura, ele bloqueia e acumula água da mesma forma. Então, o mais correto é fazer a retirada desses invólucros. E aqui, um agente também de endemias, fazendo a visita num imóvel abandonado na área central do município, com muito acúmulo de lixo. Então, aqui, os andarilhos, as pessoas mais vulneráveis acabam usando esses lugares para se alimentar, para até mesmo habitar, e acaba gerando um acúmulo de lixo que nós precisamos fazer essa vigilância, então, para fazer o controle mecânico. Nessa imagem, nós também temos mais exemplos de controle mecânico que nós conseguimos fazer. Aqui é um agente de endemias num terreno baldio, que ele fez uma caminhada e encontrou alguns recipientes que acumulam água, e o nosso pneu, que é um grande problema quando se trata de dengue, justamente pela composição, pela temperatura, pelo ambiente que ele fornece para a proliferação dos ovos. É quente, é escuro e geralmente fica num canto bem afastado. Aqui nós temos mais uma ação em cemitério, parece que a gente só faz ações em cemitérios, mas são pontos onde em Canoinhas, especificamente em Canoinhas, foi encontrado muitos focos. Então, mostra que o mosquito gostou muito desse local. Então, por isso que a gente intensifica, reforça as ações de combate ao mosquito nesses locais. Aqui nós temos a retirada, o volume de lixo que foi retirado durante uma ação com 6 pessoas em 1 hora. Em 1 hora foi retirado tudo isso de lixo. Então, é muita irresponsabilidade, quem sabe, das pessoas que vão fazer uma homenagem aos seus entes queridos, causando problemas de saúde pública, né? Com muito respeito, podemos fazer essas homenagens? Sim, mas desde que a gente não gere problemas de saúde para aqueles que estão aqui, né? Então, é um alerta que a gente sempre costuma fazer, disseminar informações a respeito disso, que é evitar esses invólucros, né? Esses vasos que acumulem água. Tem algumas pessoas que levam vidros de conserva também, a gente acaba retirando tudo, porque não temos como permitir, né, que essa homenagem acabe afetando os outros que estão aqui também. E essa imagem, ela é muito curiosa, porque nós temos aqui em Canoinhas alguns recicladores que estão, de alguma forma, tentando guardar de acordo com as recomendações, que são as garrafas de vidro com a boca virada para baixo, emborcadas, e aqui nós temos algumas que estão irregulares,
né, que podem acumular água, mas veja, essas que estão ditas regulares, de acordo com as orientações, também estão irregulares pelo fato de elas acumularem água nesse fundo mais abaulado que nós temos em algumas garrafas. Então, veja só que mesmo você seguindo as orientações preconizadas, você acaba também podendo gerar algum depósito de água que pode ser utilizado. Esse quantitativo de água já é o suficiente para o mosquito se procriar. Por isso a importância da gente dar um destino correto a esses materiais. E isso é a nossa principal discussão, é o que a gente pode dizer que está na moda com relação à dengue. Não é simplesmente você jogar fora o lixo que você produz, mas sim jogar fora de uma maneira correta, destiná-lo de uma maneira correta. E todas essas nossas ações acabam sendo, acabam resultando em eventos, em muitas ações que a gente gosta de compartilhar na rede social, com os nossos munícipes, justamente para que eles entendam as responsabilidades que eles têm em cima do programa de controle da dengue. Então, quando nós trabalhamos essas responsabilidades, nós buscamos mostrar para os administradores e para os proprietários dos estabelecimentos que eles são também parte desse processo. Eles precisam ter aquele sentimento de pertencer ao processo de combate à dengue, ter o sentimento de pertencimento, né, que é uma das nossas falas recorrentes, que todo mundo precisa se sentir parte do processo, justamente porque dengue não é um agravo que está sendo discutido apenas na área da saúde. Nós temos a área do meio ambiente, a área da saúde, nós temos a área da educação, que se discute muito com relação à prevenção. Então, os ACEs, durante as visitas nos estabelecimentos, procuram responsabilizar esses proprietários com relação a como ele deve recorrer, a como ele deve trabalhar para deixar aquele imóvel adequado, livre de depósitos. Nós temos exemplos de prédios públicos, de imóveis privados, que nós fazemos a visita e levamos essa orientação. Nas residências, a gente procura fazer panfletagens, procura fazer visita nas residências para levar essa informação. Essa responsabilidade nos prédios públicos gerou para Canoinhas uma portaria, que é uma portaria para monitoramento de possível água parada em todos os estabelecimentos públicos. Ela foi inspirada numa portaria estadual que elenca uma comissão responsável nos prédios públicos para fazer esse monitoramento da dengue. E diante do processo de infestação do município de Canoinhas, eu levei essa solicitação para a secretária, para a prefeita, e eles prontamente entenderam a importância disso e elaboraram essa portaria, no qual todos os estabelecimentos, os departamentos públicos de Canoinhas foram nomeados um servidor para ajudar nessa vigilância. Por quê? Nós somos setor público e estamos trabalhando efetivamente no combate à dengue, então nós temos que ser o exemplo para os moradores, para que aqueles que estão irregulares, aqueles imóveis que estão irregulares, se inspirem, né, se espelhem na nossa responsabilidade. Dessa forma, essa portaria rendeu um grupo no WhatsApp com todos os integrantes e ali a gente faz troca de informações, eu repasso todas as informações da dengue, os fluxos, do alertas com relação, foi encontrado foco no local tal, no bairro tal, então se atentem, cuidem, levem essas informações à população, busquem divulgar nos outros grupos de contatos que eles mantêm, e assim a gente trabalha muito efetivamente a questão da divulgação das informações. É uma portaria que está funcionando muito bem e todos trabalham em conjunto, assim como eles
às vezes também desenvolvem algumas ações pontuais e compartilham as imagens com a gente, ou então nos solicitam ajuda para a resolução de algum problema em específico que eles não conseguem resolver. Então, isso também a gente entende que foi um sucesso no município e funcionou muito bem, justamente porque todos acabam fazendo parte, se sentindo colaboradores desse processo, né? Aqui nós temos algumas ações desenvolvidas pelo programa da dengue. Aqui nós temos as meninas de uma unidade de saúde, as agentes de saúde de uma unidade. Elas estão aqui vestidas, trajadas, porque elas mantêm um teatro, uma peça teatral com relação à dengue, ao combate da dengue, que elas apresentam nas escolas. Então, é um projeto dessas agentes de saúde dessa unidade. Aqui é uma participação em palestras, em eventos, capacitação, que é justamente para deixar sempre aqueles que levam a informação à população, que são os agentes de endemias, treinados, atualizados, prontos para atender a população. Aqui a participação no desfile cívico de 7 de setembro, que também é o momento que a gente começa a intensificar as ações, porque estamos saindo do inverno, entrando nas épocas mais quentes do ano. Participamos de eventos em instituições públicas e privadas que nos convidam, que a gente tem algumas parcerias já estabelecidas, então quando eles fazem algum dia diferenciado, algumas ações diferenciadas, eles nos convidam a participar. E essa daqui é a mais recente que nós fizemos agora no dia 23 de novembro, que era o dia D da dengue. Nós fizemos uma blitz, levando informação à população também. Levamos o nosso mosquitão aqui atrás, nós temos ele é a diversão da criançada. Todas as vezes que a gente mostra ele, é um sucesso, então nós procuramos levar de uma forma mais leve, mais suave as questões da dengue, que é um assunto tão sério, porque, no meu ponto de vista, a dengue ela chega a ser até mais grave do que um Covid, por exemplo. É claro que não desmerecendo o agravo, mas o Covid depende de nós, do nosso isolamento unicamente. A dengue não, a dengue depende da ação mais coletiva, né? Eu posso cuidar plenamente do meu jardim, da minha casa, eu posso não ter disponibilidade de criadouros no meu ambiente, mas o meu vizinho que não está cuidando pode disponibilizar e eu pegar dengue por conta disso. Então, é com esse raciocínio que eu entendo que o agravamento da dengue, a discussão a respeito disso tem que ser mais afinado também. No decorrer de todas as nossas ações, de todas as nossas buscas por levar informação à população, a gente tem algumas conquistas que são o desenvolvimento das ações, que são todas as preconizadas pelo Ministério da Saúde, nós, de alguma forma, conseguimos contemplar a todas as mencionadas. Temos essa sala de situação multissetorial, que é justamente pelo fato de Canoinhas ser um município infestado. Nós temos muitas instituições agregadas, que são parceiras, que nos ajudam efetivamente. Então, por exemplo, quando nós temos um imóvel de difícil acesso, nós chamamos os bombeiros, eles nos ajudam, nós temos esses parceiros que sempre estão nos apoiando para tentar resolver da melhor forma possível. O envolvimento de rede de vizinhos, então aqui a gente tem essa rede de vizinhos, em cada bairro nós conseguimos fazer isso, as associações de moradores também nos ajudam muito com essa divulgação de informações, principalmente quando nós temos bairros mais afastados. Então, eles são mais efetivos nessa divulgação, a gente consegue, então, atingir com mais qualidade a comunidade. Envolvimento do tema dengue na educação municipal, então, periodicamente, a educação ela é relembrada, alertada, para trabalhar com as crianças esse tema através de campanhas de melhor frase, melhor desenho, de fazer algumas ações pontuais naquela instituição, por exemplo, toda semana 10 minutos contra a dengue, então uma turma vai dar um giro na escola para buscar lixos, para coletar lixos, ver se não tem nenhum depósito, desenvolvimento de campanhas educativas, que são também em parceria com as empresas que nós temos na região, parcerias e colaboração
de organizações locais, a disseminação de todos os fluxos nos grupos multissetoriais que nós temos. Então, todas as informações novas que são repassadas pelo Estado para nós rapidamente divulgamos nesses grupos multissetoriais. Só que, da mesma forma que nós temos as conquistas, nós temos algumas dificuldades. Essas não seria necessariamente a palavra dificuldade para ser utilizada, mas, quem sabe, algo que precisasse ser melhor trabalhado, precisa ser mais lapidado, tem que ter, de alguma forma, uma melhoria para que a gente consiga, então, ter mais ações efetivas no município, que é a integração da atenção básica com a vigilância em saúde. Quanto melhor e mais afinada ela estiver, mais eficiência, efetividade e qualidade nas ações em saúde. Isso a gente resolve com muita reunião, com muita capacitação. Só que dengue é um único agravo, né, que nós trabalhamos. A gente trabalha com um N. Nós não podemos esquecer os outros e focar apenas na dengue. Então, essa acaba se tornando um dificultador, né, das nossas ações. Nada que a gente não consiga trabalhar. Contudo, precisamos afinar esse envolvimento, justamente para que cada um entenda o seu papel nesse combate. Troca constante de informações com a atenção primária e saúde também acaba sendo uma dificuldade, no sentido de que nem sempre as informações acabam chegando na ponta para o profissional de atendimento, algum fluxo acaba se perdendo, mas é necessário essa atualização, né? É necessário que a gente fique alimentando continuamente com esses fluxos, justamente para ter esse afinamento das conversas relacionadas à dengue. Nós não temos, o setor de endemias não tem o poder de resolutividade imediata do problema no local. Nós dependemos das ações dos nossos parceiros, como vigilância sanitária, como Secretaria do Meio Ambiente, e às vezes até mesmo acionamento de polícia, para que a gente consiga adentrar em algum imóvel que está fechado, que está abandonado, que às vezes a gente não consegue contato com o dono, está vendo que realmente naquele local tem algum problema. Então, isso é uma dificuldade, sim, mas dessa forma também, olhando por um outro ângulo, não acaba sendo uma dificuldade, mas sim um estímulo a gente trabalhar intersetorialmente, né? Então, dessa forma, a gente acaba trocando ideias, a gente acaba se integrando com os outros setores e buscando, com outros olhares, buscar resolver aquela situação. RH insuficiente para a maior parte dos municípios, eu imagino. Isso é uma realidade que nós temos, porque a dengue demanda de muitas ações. Nós temos as ações preconizadas pelo processo de vigilância, e nós temos aquelas outras que são de atualização, que são aquelas que dependem também de intensificação, de acordo com o quadro da dengue, na situação da dengue naquele município, e o RH insuficiente é uma realidade. Nós precisaríamos triplicar os números de agentes de endemias para dar conta de todas as atividades que são necessárias e trabalhar muito bem a educação em saúde. Educação em saúde é um ramo-chave para que a gente consiga trabalhar a vigilância, para que a gente consiga ter bons frutos, na minha opinião. Nós temos dificuldade de recursos financeiros, porque na dengue nós temos a aquisição de materiais muito caros, a gente precisaria de muitos materiais para fazer um bom trabalho, não que a gente não consiga, de acordo com o que nós temos, só que são facilidades, né? Então, recursos financeiros disponibilizados pelo governo é uma realidade que poderia ser discutida e buscar a melhoria. Dificuldades na rotina de campo, isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas ainda não entendem a importância da visita do agente de endemia, porque existe uma crença, uma cultura de que a partir do momento que você recebe o agente de endemias na tua casa, ele pode gerar problema para você, ele vai te trazer trabalho, porque ele vai dizer, aqui tem que arrumar, ali está errado, aqui tem água, tem que jogar fora isso.
então as pessoas se fecham porque elas não querem que ser apontadas, ter esses erros apontados. Então eles dizem, não, nós não queremos a visita do agente Neemias aqui na minha casa, sendo que ela é tão importante para receber essas informações, né? Então, é uma realidade, assim como a desconfiança por parte dos moradores. Tem muitas pessoas que não recebem por medo, por uma questão de segurança, por desconfiar que é assalto. Por essa razão, nós fazemos a divulgação contínua das nossas ações de vigilância através das redes oficiais do município, justamente para divulgar os agentes de endemias, fazer com que as pessoas tenham conhecimento de quem são os nossos agentes, justamente para que durante essas ações nas quais eles precisam adentrar nas casas das pessoas, elas já saibam que eles realmente são os agentes de endemias, por mais que eles andem uniformizados, identificados, por mais que estejam 100% com a característica de um agente de endemias, as pessoas acabam ainda tendo essa desconfiança por uma questão de segurança. Então, isso faz com que a gente tenha essa continuidade no processo da divulgação das nossas ações nas redes sociais, justamente para que as pessoas acabem conhecendo o rostinho dos nossos agentes, que eles se tornem pessoas conhecidas por todos e deixem, então, eles fazerem o trabalho que tem que ser feito. Aqui nós temos algumas parcerias que foram estabelecidas no decorrer das ações. Vigilância epidemiológica, porque o setor de endemias, de combate às endemias, é um braço da vigilância epidemiológica como um todo. Dentro da vigilância epidemiológica, nós precisamos do setor de informações, sistemas de informação, nós precisamos de todo o apoio da parte de enfermagem para atendimento do paciente. Então, essa parceria com os outros setores dentro da vigilância epidemiológica é fundamental para que a gente desenvolva as ações. Alguns municípios apresentam vigilância ambiental e vigilância epidemiológica separados. Nós, aqui em Canoinhas, trabalhamos conjuntamente, então, a vigilância epidemiológica, que contempla também o setor de combate às endemias, então, nós não temos a vigilância ambiental separada, por isso que é tão importante a gente trabalhar conjuntamente. Nós temos a vigilância sanitária através do sistema Faros, que nos ajuda a fazer vigilância em alguns locais que não são adequados, que nós, os agentes de endemias, não conseguimos fazer a orientação para o proprietário, ou o proprietário não se estimula a fazer a melhoria daquele local. Então, a gente pede apoio através do sistema Faros para a vigilância sanitária. Secretaria do Meio Ambiente, que é essa foto aqui, essa foto é uma grande conquista do município de Canoinhas, porque aqui está na frente do Ecoponto, que é um local, um barracão para recolhimento de pneus inservíveis e de outros materiais que possam ser direcionados, destinados corretamente. Nesse caso, nós estamos fazendo a retirada de eletrônicos do município, depois de uma ação. Essas pessoas que estão aqui nessa imagem são praticamente todos da Secretaria do Meio Ambiente, que é a nossa parceira, junto com a Secretaria de Obras, que fornece também a mão de obra para a gente fazer essas retiradas. E, com certeza, nós não podemos deixar de falar do Instituto do Meio Ambiente através do programa Penso Logo Destino, do PLD. O PLD é um dos programas que hoje nós conseguimos desenvolver no município e que mais faz a retirada de lixo. Mas é, de certa forma, errônea falar retirada de lixo e sim dar destino correto a esses resíduos. Porque hoje lixo, a palavra lixo já não contempla mais para essas situações. E sim, nós temos a retirada de uma matéria-prima para ser direcionada de uma forma correta para se transformar em algum outro material. Aqui nós continuamos com as parcerias, mas são ações que nós fazemos dentro das empresas. Então, aqui a gente tem uma fala dos nossos agentes de endemias para todos os colaboradores da empresa, mais ações sendo desenvolvidas nos dias de campanha das instituições. Aqui nós estávamos junto com o pessoal do meio ambiente, do IMA, do meio ambiente, e também os agentes de endemias e vigilância epidemiológica, numa ação de pedal
que a gente fez uma rota ciclística ali para divulgar algumas ações e acabamos fazendo também um trabalho na dengue, recolhimento de pneus e tudo mais. Aqui foi o dia que nós recebemos as camisetas do programa Penso Logo Destino, que oficializou a parceria do município de Canoinhas com o programa do Penso Logo Destino, que foi passado por todas essas fases de se apropriação. Então, nós recebemos o convite para participar do programa, para fazer a retirada, o recolhimento desses pneus, não somente iniciando por pneus, mas a ideia é expandir para que a gente consiga recolher mais materiais inservíveis. Depois a gente teve a apresentação do programa pelos coordenadores regionais, a adesão ao programa em setembro de 2023, acolhimento, capacitação, engajamento. Tivemos várias ações participativas, o acompanhamento do desenvolvimento dessa parceria e a divulgação. Aqui nós temos um mapa que mostra os municípios, as suas CODANs, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente, que gerencia esse recebimento de materiais pelo programa Penso Logo Destino. Aqui nós temos os resultados da adesão desse programa. Esse, sem dúvida, é a nossa principal ação exitosa no município, porque é um orgulho para todos quando nós falamos desse ecoponto. A ideia do ecoponto surgiu muito antes do programa Penso Logo Destino existir, ser efetivo no estado de Santa Catarina. Só que sempre aquelas dificuldades para o direcionamento correto desse material. Com o programa Penso Logo Destino, tudo isso foi facilitado. Nós tínhamos, então, um local para guardar esses pneus inservíveis no município de Canoinhas, e a males que vem para o bem, nós tivemos um imprevisto naquele local que tivemos que forçosamente buscar outro local, né? Então, o primeiro local que nós tínhamos era aberto, nós não tínhamos muito espaço e por uma fatalidade nós tivemos que deixar de armazenar os pneus naquele local e buscamos um outro, que foi esse barracão aqui. Então, como vocês podem ver na imagem, ele está bem sujo, ele está cheio de outras coisas, aberto. Aqui a gente consegue ver os pneus armazenados com muitas outras coisas aqui dentro, com o telhado todo furado, cheio de goteira. Nesses dois primeiros momentos, um local melhor do que aquele que a gente tinha, contudo ainda inadequado com relação à visão da dengue que nós tanto nos preocupamos. Com muita insistência, com muita luta, com muita busca por recurso, nós conseguimos, então, deixar esse barracão lindo, fechado, telhado reformado, sem goteira. Então, os pneus que estão aqui dentro, eles estão corretamente armazenados, porque eles estão livres do contato com água. Então, eles ficam armazenados aqui num dia de recolhimento. Essa imagem aqui, então, é do dia 8 de novembro desse ano, quando nós estávamos fazendo o recolhimento desses pneus. E hoje nós temos orgulho de dizer que nós recebemos a autorização do próprio Instituto do Meio Ambiente, do licenciamento ambiental desse local. Então, significa que ele está 100% adequado para o recebimento desse material. Essa autorização desse licenciamento aqui, ela é muito recente. Então, é uma conquista de anos que nós conseguimos com muita batalha. E hoje, nós temos nesse mesmo local um destino dos eletrônicos, um destino para as pilhas, um cantinho que fica específico para recolhimento de pilhas, de lâmpadas, dos eletrônicos. E aqui, os dias dos recolhimentos dos pneus, dos carregamentos. Então, vem uma empresa específica pelo programa Penso Logo Destino, que faz a retirada desses pneus, a gente recolhe, mobiliza todo um RH para fazer esse recolhimento, esse carregamento de pneus. E nós temos, então, hoje um barracão limpo, organizado, que a população de Canoinhas, que tem pneu inservível, principalmente borracheiro, pode levar gratuitamente para fazer a deposição
nesse local, e quando dá uma carga, quando tem o volume de uma carga, nós informamos nesse sistema o quantitativo de pneus, a empresa direciona um caminhão até Canoinhas para fazer esse carregamento. O sucesso maior do nosso programa de combate à dengue é que no ano de 2024, somente no ano de 2024, já foram carregados, destinados corretamente a aproximadamente 16 mil pneus, entre pneus e retalhos e tudo mais. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra o quantitativo mensal do destino desses pneus. Em breve, no início de dezembro, nós teremos a carga de aproximadamente de mais de uns 3 mil pneus. Então, com certeza, nós vamos chegar numa destinação de aproximadamente 20 mil pneus, somente no ano de 2024. Canoinhas hoje é o município que mais destina corretamente pneus, justamente pela adesão e pelo esforço de todos os parceiros que estão envolvidos no programa Penso Logo Destino, que foi, então, convidado, né, nós somos convidados a participar desse programa pelo Instituto do Meio Ambiente. O nosso coordenador estadual, o Cícero, ele deixa muito claro a importância da gente trabalhar com essa destinação correta desses resíduos, dessas matérias-primas, né, como já foi comentado, e a nossa ideia hoje é não mais trabalhar somente com pneus e fazer a destinação adequada de vários outros resíduos. Junto com o programa do Penso Logo Destino, nós tivemos algumas ações participativas, como é o caso da formação dos professores para envolvimento da área da educação na divulgação dessas informações e parcerias também. Daí nós tivemos aqui a capacitação de resíduos sólidos, que aconteceu recentemente no IFSC para todos os profissionais da área da saúde, da área ambiental do município, para que tenha um engajamento desses setores também no programa do Penso Logo Destino. E aqui nós temos uma imagem que ela é uma emblemática para Canoinhas, justamente pelo envolvimento de todos. Aqui nós temos os agentes de endemias, eu, o coordenador Cícero, a nossa coordenadora regional aqui da CODAN, Zenici, todos o pessoal do meio ambiente, da Secretaria de Obras, que são envolvidos também nesse processo de recolhimento dos pneus. Então, aqui nós estávamos recebendo uma orientação do nosso coordenador estadual com relação à adequação do nosso ecoponto. Hoje nós temos uma estrutura totalmente adaptada para fazer a retirada, então, desse material que pneu é, sem dúvida, um dos principais problemas relacionados à dengue, justamente pelo ambiente que o pneu fornece para a fêmea para fazer a ovoposição, então, adequado assim. Então, essa imagem aqui mostra que juntos somos realmente mais fortes. Enquanto eu estava trabalhando sozinha na busca pelo ecoponto, não consegui bons resultados, envolvi outras secretarias, outros parceiros, e assim a gente foi crescendo e um vai fazendo ligação com o outro. Quando a gente vê, nós estamos então aí com um local adequado e fazendo uma retirada de um volume expressivo de material inservível do município. Com isso, a gente consegue então ter bons resultados no combate à dengue. Muito obrigada, Cristina. Que trabalho bonito que vocês estão fazendo em Canoinhas e que equipe bonita vocês conseguiram formar, né? Sim, sim. Legal. Tu comentaste muito sobre a organização de várias ações, né, no município e tal. E você comentou também sobre os cemitérios, que acaba sendo um foco, né, muito grande. Ali é um prato cheio, né? Existe, por acaso, assim, algum trabalho de conscientização dentro dos cemitérios ou na entrada, seja com panfletagem ou cartazes ou alguma coisa assim, para ensinar a população, né, como conseguir prestar o respeito à pessoa que ela está indo visitar, mas também cuidar um pouco da saúde do município, porque é complicado, né? As pessoas querem ir, mas muitas não sabem, acabam indo e levando os vasos com as plantas, com o pratinho, e aí não troca, enfim. Como que vocês fazem, assim, em relação a
ao cemitério mesmo? Nos cemitérios, nós temos à disposição de placas informativas, nós disponibilizamos areia, pedras, aquelas bem miudinhas para colocarem nos vasos. Nós temos em todos os cemitérios uma equipe terceirizada que administra o cemitério, então faz toda a parte de gestão dele, e eles são treinados e orientados também para levar essa divulgação de informações para a população. Nas portarias dos cemitérios, nós temos os panfletos que a gente deixa para que os munícipes cheguem lá, procurem as informações adequadas. Então, além disso, a gente faz periodicamente divulgação nas mídias, fazemos vídeos, levamos orientação através das rádios locais. Então, sempre procuramos mobilizar algumas ações nos cemitérios, principalmente Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, né, que são os períodos de maior movimentação de resíduos dentro do cemitério. Então, a gente procura fazer isso. Além disso, extrapolando as barreiras do cemitério, nós procuramos conscientizar também as floriculturas e qualquer outro comércio que forneça esses vasos com esses invólucros, justamente porque nós precisamos fazer com que todos estejam envolvidos nesse processo. A floricultura que faz a comercialização disso tem que estar consciente de que ela está gerando um problema de saúde pública, né? E ela deve adaptar a comercialização daquele produto para que ele deixe de se tornar um produto que gere problemas de saúde pública. Com certeza, pegar o problema lá na raiz, né? Já conscientizar desde o vendedor para preparar um produto seguro, né? Enfim. Sim. Mas que legal, muito bom. Eu fiquei pensando porque eu lembrei do dia de finados e lota, né? O cemitério lota. Sim. Sim, nós chegamos a tirar mais de 20 sacos de lixo em um cemitério. E isso numa ação de 1 hora com 6 pessoas. Foi um volume considerável, expressivo, que se a gente deixasse lá, iria se tornar depósitos, né, que acumulam água, e com certeza o mosquito da dengue iria se procriar naquele local. Com certeza. Perfeito. Vou pedir para a Júlia também, pode liberar se quiser câmera e microfone. Vamos para as dúvidas agora. Na realidade, até agora a gente teve uma dúvida do Aurélio, que perguntou se tem alguma previsão para vacina em outras faixas de idade. Eu tinha visto essa dúvida, até fui tentar me informar, assim, a gente sabe que a previsão de compras de vacinas para o ano que vem no Ministério é maior, mas a faixa etária, assim, o objetivo é sempre ampliar a cobertura, né? Agora a faixa etária que vai ficar, acho que vai depender de muitos fatores que eu não tenho essa resposta no momento, né? Tanto de situação epidemiológica, quanto a quantidade de vacinas, do como que foi a cobertura vacinal no ano que passou, né? Para eles planejarem essa cobertura para o ano que vem. Perfeito, obrigada, Júlia. Mais alguma dúvida, pessoal? A Júlia apresentou ali, né, a evolução dos casos, enfim, tem alguma previsão de melhora ou daqui só para trás? A nossa expectativa é sempre de melhora, né, Roberta? Acho que iniciativas como essa web de hoje caminham nesse sentido, né? De a gente conseguir, seja através da experiência positiva de outros locais, a gente conseguir estimular aí a atenção primária do Estado a buscar ações e maneiras de coletivamente, né, intersetorialmente, reduzir ou auxiliar no controle do vetor do mosquito Aedes aegypti, né? Mas isso tudo a gente nem entra, acho que a gente não comentou o quanto a nossa responsabilidade sobre a questão do lixo não é só também um acúmulo de água, enfim, tornar esses locais como criadouros, mas também a forma que a gente se relaciona com o meio ambiente, entendendo que a nossa atividade, como a gente se relaciona com o meio ambiente é o que leva às mudanças climáticas, né? Então, a gente tem que começar a realmente mudar a nossa forma de se relacionar e mudar o nosso foco para que a gente consiga cada vez menos poluir menos o meio ambiente,
para que a gente não sofra as mudanças climáticas, né? A cascata de intervenções, a cascata de problemas desencadeados por um consumo demasiado e uma gestão inadequada dos resíduos é muito grande. A dengue ela é só uma das consequências, né? Com certeza, é um problema que tem que ser tratado globalmente, né? Voltando aqui um pouquinho para o nosso chat, o Aurélio comentou parabéns, né, para o pessoal de Canoinhas pelo trabalho. O Gustavo perguntou se poderia repetir a informação da vacina, que a internet dele oscilou. No Gustavo, não era uma informação precisa, na verdade, a gente sabe que existe o desejo de aumentar a cobertura e que a compra de vacinas ela aumentou para o ano que vem. Agora, qual a faixa etária que vai ser coberta, né? Enfim, como que isso vai ser feito, aí vai depender da equipe estratégica do Ministério e do como que foi essa cobertura esse ano, né? Como é que está a situação epidemiológica do momento. Então, são diversos fatores que eu não consigo trazer uma resposta muito objetiva nesse momento. Perfeito. Uma pessoa que está sem identificação parabenizou pelo grande trabalho realizado. Gustavo agradeceu a resposta. O Carlos comentou, parabenizou as meninas pelo trabalho, né? Foi muito proveitoso. A gente que agradece, né, Cris, quem teve a paciência aí de nos escutar. Com certeza, com certeza. A gente se preparou muito para poder atingir os objetivos e, com certeza, trazer uma maneira muito clara para todos, porque dengue é uma luta diária, constante, de todas as equipes envolvidas, e a gente sabe que, às vezes, a repetição desse trabalho que a gente não vê, às vezes, no dia a dia, o rendimento das nossas ações acaba frustrando, acaba deixando muitos dos agentes desmotivados, né? E às vezes uma fala pode acabar incentivando, gerando uma ideia, fazendo estimulando de alguma forma, né, as pessoas a buscarem alguns recursos. Fico à disposição, caso vocês queiram saber como a gente trabalhou algumas ações pontuais no município. Com certeza o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina também está com as portas abertas para fazer essas divulgações dessas informações. Então, fico bem à disposição de todos que queiram se enganjar um pouquinho mais com essas ações também da dengue. Perfeito. Voltando para o chat, a Elaine comentou que a CE no estado do Mato Grosso do Sul gostou muito das palestras. Bom. O Júnior tem uma dúvida, ele perguntou qual é o número de servidores do município. E ele também gostaria de saber um pouco sobre a questão da rede de vizinhos. Como que é realizado esse trabalho com a rede de vizinhos? Número total de servidores do município, eu não tenho essa precisão. Somente na área da saúde nós temos 400 ou mais servidores, somente na área da saúde. Especificamente de ACE, nós estamos trabalhando com o teto, que é 5, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, que é o que nós temos em portarias. Né? Além disso, nós temos um agente administrativo também auxiliando o programa, eu na coordenação, e, como falei, nós fazemos parte dentro da vigilância epidemiológica, então nós temos uma enfermeira que atua com os pacientes, diretamente com os pacientes, nós temos uma técnica que faz toda a alimentação dos sistemas de informação, nós temos mais pessoas dentro da vigilância epidemiológica atuando no atendimento do paciente. De ACEs, nós temos 5 atuando a campo. 3 deles fazem todo o processo de vigilância em armadilha e tratamento dos locais onde, dos imóveis, de uma maneira geral, e 2 atuam fazendo a vigilância em pontos estratégicos e também fazendo tratamento e as demais ações pertinentes ao programa. Com relação à rede de vizinhos, a rede de vizinhos é uma organização dos moradores dos bairros. Então, os bairros, os moradores se juntam, formam como se fosse uma comissão,
E essa comissão estipula quais são os objetivos que eles precisam naquele local. Se é segurança, se é cuidado, se é estimulação de praça, de fazer ações nas praças com as crianças, alguma coisa assim. Então, essa rede de vizinho, ela é instituída pelos próprios moradores. Então, eles elencam o presidente, e o presidente fica cuidando como se fosse o síndico de um condomínio, é o síndico daquele bairro, tá? Mas é de responsabilidade única e somente dos moradores, e nós entramos em contato com esse presidente e divulgamos as informações. Eles têm um grupo de contato de todos os moradores daquele bairro e acaba disseminando as informações para ele. Então, por isso que a gente tem essa facilidade de trabalhar com essa rede de vizinhos. Com certeza. O envolvimento da comunidade, ele é facilitado, né? Porque quando a gente pega esses grupos, por exemplo, a rede de vizinhos, que são geralmente moradores engajados com os bairros e com as ruas, eles acabam fazendo a mais, né, pelo bairro. Então, a gente acaba também terceirizando um pouco para não deixar tudo na mão dos ACEs, né? Então, é importante. Sim. Nós precisamos desse apoio da comunidade, né? Então, a ideia do ACE é justamente levar informação à população, ensinar ela como se tratar, né, com relação à dengue e ajudar, simplesmente ajudar. O que mais a gente precisa é da ajuda da população na questão ambiental, porque a parte de saúde, de atendimento ao paciente, estamos ok, só que porque a gente consegue ter controle. Contudo, a parte ambiental, o vetor da doença, que é o nosso grande problema, né? Então, se a gente conseguir reduzir a proliferação do vetor, nós conseguimos ter melhores resultados também com relação a pacientes. Com certeza. Gustavo perguntou ali no chat se existe algum incentivo para os cidadãos apoiarem os cuidados. A nossa fala é sempre com relação à saúde, priorizar a saúde, a qualidade da saúde que nós temos no local. Então, quanto melhor for o engajamento da população nos cuidados da dengue, mais certo que nós teremos uma diminuição das doenças proliferadas pelo Aedes aegypti, que nós estamos aqui falando de dengue, mas nós temos outras, né, por trás, que é a chikungunya, o Zika vírus, nós temos também algumas situações interioranas, a possibilidade da transmissão da febre amarela também pelo Aedes aegypti, né? Então, nós temos que pensar que nós não estamos falando unicamente, exclusivamente de dengue, e sim, nós estamos pensando na saúde, mas incentivo específico é mostrar a importância de realmente a gente ter um ambiente de qualidade para viver. Com certeza. O pessoal que está assistindo, a gente tem uma web gravada, que ela está disponível no nosso YouTube, sobre o programa Penso Logo Destino, que a Cris falou hoje. E essa web ela é muito legal, inclusive para inspirar outros municípios a criarem projetos parecidos com o programa Penso Logo Destino e ajudar, né, no controle da dengue. O pessoal do programa é super aberto, né, Cris? Eu acho que recebem muito bem qualquer dúvida e tal. O Cícero se colocou muito à disposição, então entrem em contato, né, para saber como vocês podem fazer uma implementação na cidade de vocês, por onde começar. É um projeto bem antiguinho, né, no município, mas ele já está tomando, assim, outras cidades, sendo inspiração para outras cidades, e é uma iniciativa muito bonita. Então, deem uma olhada depois ali no nosso canal do YouTube, Telesaúde UFSC, no YouTube, e o nome da web se não me engano, tem alguma coisa, Programa Penso Logo Destino, deem uma olhadinha depois. Na minha apresentação, Roberta, eu botei a imagem, inclusive, da apresentação. Então, quando for disponibilizada a apresentação aqui, também vai ter a gravação e os slides, vocês podem dar uma olhadinha. Gustavo comentou que no município dele tem a fala em questão da qualidade e saúde, né? Porém, com o decorrer do ano, ele tem a sensação de que os pacientes,
estão menos participativos. Até como, por exemplo, a nossa recolha de pneus, que ficou na primeira fase, foram 700 pneus, e na segunda não tiveram mais do que 17 pneus. Nossa. Nós trabalhamos conjuntamente com os borracheiros, né? Então, os agentes de endemias, conforme eles vão fazendo as visitas, eles vão alertando a todos esses comerciantes ao local adequado para destino dos pneus. A gente não faz nenhum recolhimento, nós não temos disponibilidade para fazer o recolhimento no município, nós não temos equipe para fazer, para passar caminhão, por exemplo, nos bairros fazendo o recolhimento desses pneus. Nós fazemos apenas o processo de divulgação. Canoinhas é um município pequeno, mas nós temos os nossos vizinhos que são ainda menores, que ainda não regularizaram ecoponto e tudo mais. Então, a gente faz também o recolhimento dos nossos municípios vizinhos aqui, que acabam depositando os pneus no nosso ecoponto também. Mas nós trabalhamos insistentemente com relação aos borracheiros, né? Então, estimulamos, incentivamos os borracheiros a levar esses pneus no ecoponto para fazer essa retirada correta. Perfeito. Ainda no chat, o Denilson comentou que em Rio do Campo, eles estão há 2 anos no programa, fazem o recolhimento nos locais e que foi um sucesso. Que legal, Denilson, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que tem ajudado bastante, né, no controle do município. Gustavo agradeceu a resposta das meninas. Mais alguma dúvida, pessoal? Roberto, eu queria só comentar, o Carlos Augusto ali, ele falou também sobre Trombudo Central, né, que enfrenta problemas em relação à limpeza do município, que ele sabe que... não tinha visto, obrigada. Isso, que áreas verdes bem conservadas com manejo adequado de resíduos sem água parada são menos atrativos para o Aedes aegypti. E essa pergunta do incentivo foi bem interessante, porque realmente a gente tem muita dificuldade, né, de sensibilizar os próprios profissionais de saúde em relação à questão ambiental, por mais que a gente já saiba, né, que a questão ambiental afeta direta e indiretamente a nossa saúde cada vez mais. Acho que esse ano, por conta ali do aquecimento, das catástrofes que houveram, a gente sentiu mais de perto, né, o quanto a nossa relação com o meio ambiente impacta a nossa saúde, mas é fundamental que a gente se capacite em relação à gestão desses resíduos, até porque isso pode variar de município para município, né, então eu que resido em Florianópolis, sei que Florianópolis recicla isopor, recicla Tetra Pak, por conta de parcerias, né, a antiga Concap, agora mudou o nome, mas ela tem parceria com uma empresa do Braço do Norte que produz molduras a partir do isopor. Então, aqui a gente consegue reciclar isopor, mas isso não é uma realidade em todos os municípios, porque é um material caro para ser reciclado. Então, assim, é fundamental que nós nos capacitemos em relação à gestão de resíduos do nosso município e que a gente seja exemplo, né, e leve isso para o nosso ambiente de trabalho e leve isso para a educação dos pacientes, né, quanto cidadãos, independente da nossa categoria profissional, assim, porque realmente o nosso novo desafio é sensibilizar os profissionais, os cidadãos, em relação à questão ambiental, que é urgente quando se trata de saúde coletiva e saúde pública, né? Com certeza. Carlos Augusto está ali, está comentando alguma coisa, vamos esperar. Ótimo comentário. Então tá, pessoal, vou passar a palavra por ordem agora, né, para a Júlia, primeiramente, para fazer sua fala final. Roberta, eu queria só agradecer mesmo pela oportunidade e pela priorização do tema. Acho que meu comentário final reforça isso, assim, né? Meu último comentário, da importância desse tema, da necessidade de estar sensibilizando as pessoas em relação à saúde ambiental e entender que, sim, isso é um assunto médico, é um assunto né, de todos os profissionais da saúde. E agradecer muito o convite, foi um prazer estar aqui, agradecer a Cris também, foi um prazer ouvi-la e parabenizá-la pelo trabalho. E é isso, muito obrigada a todos que tiveram a paciência de ficar conosco até aqui. Cristina, por favor. Mesmo fala, é só agradecer a oportunidade, porque nós precisamos desses momentos justamente para divulgar a todos o nosso trabalho, o nosso esforço diário nesse combate à dengue. Foi um prazer estar aqui, adorei a nossa tarde, não só a nossa tarde, mas a nossa preparação, né, Julia? Foram vários momentos
que nós tivemos de conversa para alinhar as nossas falas, para deixar a conversa ainda mais tranquila, mais gostosa para os nossos colegas apreciarem. Obrigada a todos que assistiram, que nos acompanharam até aqui. Agradeço também o apoio da equipe do Telesaúde para fazer com que isso realmente acontecesse. E agradecer também a todos os parceiros que sempre estão com a gente no trabalho da dengue no município de Canoinhas. Com certeza, meninas. Muito obrigada pela web de hoje. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero vê-las mais frequentemente por aqui. A Cristina já sei que é uma pessoa que assiste sempre as nossas webs. Que legal. E é isso. Muito obrigada. Pessoal, a web de hoje está encerrada.